Primeira vez. E eu vim, né? Porque a última pessoa que correu do chamado foi engolido por uma baleia. Eu não quero ser. Aí então eu tô aqui para não dar BO. Mas agradecer a Deus por tudo que Ele vem fazendo, né, na minha vida. Não só na minha vida, mas no Energy em si. E hoje nós vamos falar sobre obediência. Na visão de um filho que era muito desobediente e tem muito que melhorar. Nossa base vai ser Deuteronômio 28. Eu não vou falar Deuteronômio 28 todo, porque é um texto bem extenso. Mas Deuteronômio fala que nós temos duas partes, uma sobre obediência e outra sobre desobediência. E as consequências dela sobre os israelitas, quando eles entraram pela primeira vez, entrassem na Terra Prometida. E eu tenho uma história com o Deuteronômio 28, porque, não sei se a maioria sabe, mas as minhas notas no colégio não eram tão boas. Mas, assim, era algo que a gente ia levando com a vida, né? Um dia eu saindo do colégio com meu pai, ele no carro já estava de cara fechada. Eu já sabia que não estava muito legal o clima, né? Aí ele olhou para mim e disse: abra Deuteronômio 28 agora. Aí eu abri, né? Fui obedecer, já estava na desobediência, né? Abri. Aí ele mandou eu ler. E a consequência da minha desobediência, obviamente, foram as minhas notas. E eu imagino, acho que Deus também conosco. Ele quer filhos que escutem. Olha, aí sim. Ele quer filhos que obedeçam para que as consequências não sejam dolorosas. Nós sabemos que as consequências da desobediência, obviamente, são ruins. E não queremos isso. E uma história sobre obediência que me impacta muito é sobre Abraão e Isaac. Quando Deus chama Abraão para sacrificar o seu único filho, a resposta que ele deu foi: Senhor, eis-me aqui. E ele subindo ao monte, eu fico imaginando como estava o seu coração. Ele imaginando, tipo, meu Deus, eu vou ter que realmente obedecer, vou ter que entregar o meu único filho para ti. Chegando lá, todos sabem que Isaac não foi sacrificado, mas essa deve ser, acho que, a nossa reação perante Deus nas nossas obediências. Nós devemos executar sem reclamar. E uma experiência minha que eu sempre que obedecer, eu dava as costas e começava a murmurar: assim, eu não vou fazer isso não, é negócio de obedecer, presta não. E a gente sabe que no final era pizza, né, que eu levava. Aí não prestava, não dava muito certo. Nós sabemos que nem sempre obedecer será fácil. Eu fico imaginando o nosso coração diante do Senhor quando nós obedecemos, passamos a obedecer. Como ele fica, porque Deus, ele requer pessoas com fidelidade. Então a obediência, ela é só uma consequência da nossa fidelidade, do nosso coração com Deus. Quanto mais nós tememos a Deus, mais nós somos obedientes com a sua palavra. Nem sempre eu não sei aqui, não precisa levantar a mão, se todos os pais são convertidos, mas vai ser através da sua obediência, da palavra, que você vai ganhar a sua casa. Quanto mais obediente você é na palavra, mais a sua casa você vai se tornando um exemplo para ela. Você vai ganhando seus pais aos poucos, quando eles não são convertidos. Nossa obediência, ela serve para agradar ao Senhor. Quanto mais tememos a Deus, mais obedientes somos. Filipenses 2, do 5 ao 11. Eu vou ler aqui rapidinho. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo, que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhantes aos homens. Eu estava conversando com o Tiago e o Fera, e eu comentando com eles que, mesmo Cristo sendo Deus, ele aprendeu a obedecer. E ele aprendeu a obedecer por conta que ele se fez homem, e através das dores, ele foi obedecendo. Então isso se torna... E ele obedeceu até sua morte de cruz. Então isso demonstra que é uma obediência absoluta, completa. Que todo mundo já ouviu na pregação de domingo, que a nossa obediência deve ser completa, sem reclamar e com alegria. Eu mesmo não tinha alegria nenhuma quando eu pedia levar alguma ordem, né? Eu falava assim, faça isso, eu ia, fazia com raiva. E é errado, porque Deus, ele observa tudo, todos nós sabemos. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu um nome que está acima de todo, para que o nome de Jesus, todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo, ele tem que ser para nós o maior exemplo na questão da obediência. Nós temos que ser obedientes, porque tudo na nossa vida requer obediência. Tudo que nós fazemos por algum motivo, seja alguma ordem ou algo que nós queremos fazer.
Ou seja, você tem que obedecer. Ser filho é um privilégio. Então você não tem escolha. Assim, nós sabemos que é difícil obedecer. E nós achamos, na minha visão como filho, nós achamos que será algo prejudicial, mas a experiência ou a maturidade, como o pastor Manassés fala, são dos mais velhos, então nós devemos acatar. E precisamos ser obedientes ao extremo, assim como Cristo foi. Ele não obedecia parcialmente, ele obedecia por completo. Essa sua obediência absoluta fez com que ele se entregasse na cruz. E isso demonstra que é o nosso exemplo. Nós devemos nos entregar por completo. Essa é a nossa obediência. Quando Cristo fala que aquele que me ama guarda os meus mandamentos, é porque ele fala que nós devemos amar a palavra acima de tudo. E nós devemos praticar aquilo que está escrito nela. Ou seja, se nós não fazemos aquilo que a palavra fala, nós não estamos obedecendo. Então nós estamos sendo filhos desobedientes. E isso não é algo que agrade o nosso coração. E eu vejo que, assim, meu irmão, é difícil o cara ficar aqui na frente, o cara fica nervoso, pô. O cara começa a esquecer das coisas, o cara tem que... Eu vejo que a questão da obediência, ela requer tempo. Porque nem sempre a gente vai ficar feliz com as ordens que nós vamos ouvindo, muitas vezes de nossos pais, de nossos professores. E na maioria não. Se nós recebemos uma ordem, é porque muitas das vezes nós estamos errados. Nós temos que fazer, não tenho que discutir. Se estamos no colégio, o professor manda a gente fazer silêncio, a gente tem que fazer silêncio porque a gente está errado. Nosso coração é um coração orgulhoso, nós temos que nos humilhar. Coração humilde e quebrantado é um coração obediente. Então, quanto mais humilde e mais quebrantado meu coração é, mais obediente eu vou ser. Martin Lloyd-Jones fala que o nosso coração, se nossos olhos não se enchem de alegria ao ouvir a palavra, não há nada mais belo. Nossa maior obediência é amar a Cristo acima de tudo. Como é que está o nosso coração no quesito da obediência à palavra? Como é que está a nossa vida, o nosso devocional? Nós estamos obedecendo aquilo que está escrito? Nós temos que entrar nos nossos quartos, e acho que o maior ato de obediência da palavra que nós temos que ter é quando nós estamos no secreto. Nós vamos fechar a porta. E quando nós estamos ali com Cristo no nosso momento, é quando Ele falar conosco. Nós vamos falar, Senhor, eis-nos aqui. Mas se Ele nos mandar para algo, nós vamos obedecer? Nós vamos ficar com raiva? Muitas das vezes nós, quando escutamos nossos pais falando, arrume seu quarto, nós vimos com raiva. Mas e quando Deus fala que nós devemos deixar tudo para trás, por Ele, nós ficamos felizes? Eu estar aqui foi um ato de obediência, porque eu sempre fui um filho de pastor, mas eu não queria nada com a vida. Eu mesmo, para mim, vir para a igreja era só como se fosse um checklist da semana. Eu vinha porque eu tinha que obedecer. Muitas vezes eu mentia para não vir. Então, quanto mais vocês obedecem, mais Deus vai levantando vocês. E obedecer, ela não deve ser algo obrigatório. Vocês devem fazer com orgulho, como se fosse um sacrifício. Temos que ser fiéis ao coração do Senhor. Quanto mais fiéis somos, mais obedientes vamos ser. E nós temos que ser fiéis cada vez mais. Nosso único papel é sermos fiéis a Deus. Deus procura em nós a fidelidade que garantimos através da obediência. Uma história que me agrada muito é de José. O meu pai, ele viajou. Aí, enquanto ele viajava, ele ligou para mim e disse, leia Gênesis do 20 até o 50. Aí eu gelei já, disse, pronto, fiz alguma merda e se lascou. Vou levar uma pizza quando chegar em casa. Aí eu li. E eu me apaixonei pela história de José, porque José foi obediente do início ao fim. Eles passaram por diversas provas, escassez, tudo, mas José sempre obedecia à voz do Senhor e no fim dava certo. E isso é algo que nós devemos fazer. É pedir a Deus para com que nossos ouvidos estejam atentos, abertos, para ouvir a voz de Deus, para com que nós possamos obedecer. E as consequências são os frutos, são só consequências da nossa obediência. Nós devemos estar atentos ao que o Senhor quer falar no nosso coração. Nossas dificuldades é algo normal. Nós achamos que nós somos o centro dos problemas, mas muitas das vezes é algo que é coisa às vezes da nossa cabeça mesmo, porque nós assim, eu falo porque quando eu tinha a idade de vocês, o povo ali antes do cara chegar, quando às vezes eu queria, quando os meus pais mudavam a ordem, eu não gostava muito de acatar, porque eu achava que eles estavam errados e eu estava certo. Só que no fim das contas eu sempre me quebrava.
E uma coisa que Cristo fala, ele, quando estava no Sermão do Monte, ele, vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas quando eu falo, vocês não obedecem, quando eu mando. Nós temos que obedecer. A circunstância de tudo que acontece nas nossas vidas é a obediência. Não temos para onde ir. O nosso único papel é sermos fiéis. Nós temos que procurar em nós a fidelidade, que garantimos através da obediência. A fidelidade e a obediência é o maior ato de amor e temor que temos por Cristo. Sem isso, nós não somos nada. Eu vejo que a nossa geração, ela está sendo uma geração querendo ser muito independente por conta das situações que vivemos. Nós temos que pedir a Deus um quebrantamento do nosso coração, porque isso, com o fim dos tempos, não vai levar a nada. Nós temos que nos quebrantar cada vez mais, porque, querendo ou não, isso passa de geração em geração. E nós não queremos amigos, filhos, pessoas desobedientes ao nosso redor, porque nós somos o exemplo. Eu costumo falar que as pessoas que não têm uma Bíblia para ler, você vai ser a Bíblia que elas vão ler. E como é que você vai ser uma pessoa obediente a Cristo se você não obedece ao que está escrito e você não é um cristão de exemplo no meio das pessoas? Então, cada vez mais que você lê, quanto mais a palavra entra no seu coração, mais obediente você será a ela. E o resto é consequência, são só frutos. É entrar no quarto, é pedir a Deus para ser levantado, e quando Deus lhe levantar, é ser dependente dele até o fim. A nossa maior prova de amor, nossa maior prova do nosso amor a Cristo é a obediência às leis de Cristo. O amor é a raiz, a obediência é o fruto. Matthew Henry disse isso e eu vejo que hoje, tudo que tem acontecido comigo, eu glorifico a Deus porque foi fruto da obediência. Fruto, tudo que vem acontecendo. Porque um dia eu estava sentado aí onde vocês estão e eu não imaginaria nunca que eu chegaria aqui. Muitos podem pensar assim, não, ele vai um dia ministrar porque é filho de pastor. Não. Todo mundo sabe que a rédea do pastor é pesada, ele gosta de dar cacete e está certo, porque tem que ser duro e é isso mesmo. Mas eu não imaginaria nunca. Eu decidi ouvir, obedecer. Hoje eu estou aqui, vocês também podem estar. Mas vocês têm que estar atentos ao coração de vocês. Como é que está o meu coração? Eu estou sendo obediente por completo? Nós temos que ser radicais na nossa obediência. Quanto mais nós obedecemos, mais nós somos firmes em Cristo e nós vamos estar firmados na rocha. 1 João fala que o pecado é a transgressão da lei, ou seja, a obediência. Nós temos que estar firmados na palavra. Sem estarmos firmados, nós não vamos ter nada com que nos edificar, porque tudo tem que ser baseado na palavra. Tudo que nós fazemos, tudo que nós vamos fazer, nós temos que nos basear na palavra. Eu vejo que, assim, convivendo diariamente, não só com jovens, mas nós temos que ganhar essa geração através da obediência no nosso secreto, como eu falei. Porque muitos jovens, eles estão aí, a rebeldia é por conta que eles não querem ouvir os pais, não querem ouvir alguém, por conta que tem um vazio dentro deles. E esse vazio, ele precisa ser preenchido com algo, que é o Espírito Santo, que está em nós. E através da nossa obediência do ID, nós vamos encher essas pessoas e ganhar elas para Cristo. E eu fico feliz porque eu vejo isso na vida de vocês. E eu declaro também que vocês serão cheios e vão ganhar outras pessoas. E para encher todo esse salão de outros energies, nós temos que obedecer. Não só aquilo que é passado aqui pelo Tiago ou pelo Lemuel, mas tudo aquilo que a palavra fala. Nós temos que ter um coração segundo o coração de Deus. Nós temos que fazer a vontade de Deus e não a nossa. Nós temos que ser dependentes de Deus. Quanto mais quebrantado é o nosso coração, mais obedientes seremos. Minha mãe fala isso todos os dias. Porque, infelizmente, o nosso coração, ele inclina para o lado adâmico. É ruim. Obedecer, muitas das vezes, pode ser ruim, mas é necessário. E eu louvo a Deus por tudo que vem acontecendo, que tem sido através da obediência. Eu vejo que, nesses dias, vocês crescerão cada vez mais, serão obedientes, não só aos pais, aos professores de vocês, mas àqueles que exercem autoridade sobre a vida de vocês. Vocês serão levados como flechas, alcançarão outras pessoas, encherão esse salão e terão sinais e maravilhas nesse lugar. Pessoas serão batizadas através de vocês, porque vocês terão um coração segundo o coração de Cristo. Basta apenas obedecer. Nossos olhos, eles têm que estar voltados para a palavra. Cristo, ele tem que voltar a ser o centro do nosso coração. Muitas das vezes a gente acha que a gente está necessitando de algo, porque eu vendo uma pesquisa, o Brasil, ele é o primeiro país em ranking de ansiedade no mundo. Nós vivemos uma nação com as pessoas mais ansiosas.
Nós precisamos combater a ansiedade colocando Cristo como centro do nosso coração. Nós temos que saber que tudo que nós vamos fazer será por conta de Cristo, o resto é consequência. Tudo que fazemos ou vamos fazer é para a glória dele. Não é porque, eu estou preocupado com tal prova, com tal coisa. Não, é chegar no quarto orar, Deus, eu coloco em tuas mãos essa prova, ou alguma aprovação que eu estou passando. Deus, eu coloco em tuas mãos. Nós precisamos voltar a isso, porque hoje em dia as pessoas acham que é só um checklist da semana, vir para um Energy, às vezes um TSD que você faz, você deu seu cheque e acabou, passou. Não, é um relacionamento, é convívio diário, não é algo momentâneo. É chegar no quarto e glorificar por tudo que Ele vem fazendo sobre nossas vidas. E eu vejo que foi uma coisa na vida de Abraão. Abraão sempre foi muito obediente, sempre escutou muito a voz de Deus. Então nós temos que estar com o nosso coração voltados para Cristo.